Quando Paulo faz essas explicações para aquele povo que está aceitando, ele tenta trazer à consciência dos judeus que esperavam a manifestação do Messias como um poderoso político para resolver os seus problemas econômicos e sociais, na visão do profeta Isaías, que vinha para remir o seu povo, que vinha para salvá-los. Mas eles não entenderam, porque eles queriam o material, eles queriam mostrar poder, eles queriam medir forças com as nações, eles queriam dominar o mundo como querem hoje, e como crê a igreja, que farão por um determinado tempo. Foi por isso que Jesus insiste quando diz: o meu reino não é deste mundo. Pedro, guarda a espada. Se eu quisesse eu pediria, mas não é daqui, eu não vim para isso, eu vim para outra coisa. Quando João fica aflito na prisão, mas esse daí me pergunta lá para ele. Eu falei que era, mas agora eu vou morrer amanhã cedo. Não sei se é mesmo. Ele falou: olha, o cego está enxergando, o mudo está falando, e aos pobres é anunciado, porque eram sinais da manifestação do Messias. Ele precisava vir da casa de Davi, ele precisava cumprir a determinação, e só nele poderia ser feito isso: rei, sacerdote e profeta. Porque dos sacerdotes, os sacerdotes do Antigo Testamento só poderiam ser levitas. Você não tem nenhum rei levita. Rei era um da tribo de Judá. Só Cristo pôde misturar sacerdócio e rei. Porque cumprindo a lei, muda-se a lei e também o sacerdócio. Aí, como ele se fez sacerdote e rei, ele também nos faz. Por isso que ele diz que nós somos, como é que fala? Reis e Sacerdotes. Você vê que, se você acompanhar o texto nessa lógica, ele é claro. Não tem essas confusões. Se você fizer alguma interpretação, toda essa resposta que eu estou tentando dar a vocês, não sei se vocês estão concordando ou se estão satisfazendo, elas têm que ser deixadas de lado, porque não tem como fazer isso. Quando Cristo fala que ele veio, se fosse um papo do religioso com o não religioso e os que seguiam a Cristo, os discípulos, se tivesse um papo religioso, o papo seria mais ou menos assim: onde é que está o templo de vocês? Onde é que vocês congregam? Os discípulos dizem: nós não temos templo. Qual que é a igreja de vocês? Não, nós não temos igreja. E em que altar que vocês celebram? Não temos altar. E o sacrifício, não é que vocês oferecem? Nós não oferecemos mais sacrifício, irmão. Então vocês são ateus. Vocês não valem nada. Vocês não têm igreja, não tem pastor. Que diacho de gente são vocês? De religioso? Se o mundo todo tem altar, tem igreja, tem pastor, tem sacerdote que oferece, que celebra, que ora, que vocês não têm nada disso? Era o caminho do Cristo. Não tinha nada. O papo seria mais ou menos assim. E o Império Romano taxa os cristãos como ateus. Taxa? Trata assim. Trata assim. Pessoas da plebe, sem classe nenhuma. Não tem, um camarada não tem nada. Eles não têm igreja. Eles não fazem sacrifício. Eles não têm sacerdote. Nós não temos a quem prender como líder, porque eles simplesmente estão espalhados. Não tem. Em cada buraco. Por quê? Porque Jesus era o templo do templo, o sacrifício do sacrifício e o sacerdote do sacerdote. Não tinha que ter mais nada. Mas nós pegamos essa fachada religiosa e a reconstruímos de novo. Os religiosos têm templo, têm pastor e têm sacrifício, porque tem que fazer sacrifício. 7 dias, 7 Se não pagar o preço. 7 dias, 7. Tem um agora ainda daquele. Esse rapaz que está vendendo o CD com a mulher ali, paga o preço, paga na televisão, aquilo está até nojo. Mas que preço, irmão? Eu marquei para perguntar para você, mas
Tá abafando. Surgiu aí nas mãos para a igreja. Mas que preço? E o preço da cruz? Eu recitei aqui uma vez uma mensagem do padre famoso português, que quando ele foi celebrar a missa, eles puseram um Cristo tudo ensanguentado, uma imagem. O padre olhou do púlpito e falou assim: olha, eu não me comovo diante dessa imagem que vocês puseram aí. Eu me comovo quando, olhando para mim e para o sofrimento do Cristo, eu vejo o quanto eu valho para Ele. Porque Ele morreu, sofreu tudo aquilo para me dar a vida. Então eu valho bastante, valho muito. Mas depois, quando eu peco por bobagem, aí eu olho para Ele e vejo que eu não valho nada. Eu não presto mesmo. É isso que Cristo veio mostrar. Paulo diz isso: miserável homem que sou. O último dos apóstolos. Mas a religião não deixa você ver isso. Eu recebi há poucos dias um amigo em casa que ele diz: olha, eu tenho nojo de mim. E ele foi pastor. Eu tenho nojo de mim porque eu julgava as pessoas por uma coisa que eu fiz com a maior naturalidade, para se safar das minhas lutas, das minhas encrencas, das minhas paixões. Então aquilo que eu achava repúdio nos outros, eu pratiquei. Só que eu não me enxergava assim, eu me enxergava o bom, o pastor, o poderoso, o da palavra, o do conhecimento. E hoje, eu acho que a única coisa que talvez segure esse pastor na fé vai ser o medo da perdição, porque ele mostrou que tem medo de perder a sua alma. Porque outra coisa ele não está, ele falou assim: eu não consigo mais. Como? Não, o medo de você se perder faz você trilhar o caminho. O medo que ele diz por conhecer, sabe que o homem sem Deus vai, né? Mas você não tem a oportunidade de se arrepender, É que a situação dele não é brincadeira, gente. desfazer de Pastor Xavier, agora uma coisa interessante. A igreja hoje não está preparada para cristãos. Os cristãos hoje, como Cristo, que a identidade nossa é ser como Cristo, não tem espaço na igreja. Porque Jesus não idealizou esse tipo de coisa. Quando se fala de igreja, quer falar das instituições. Das instituições, Jesus não idealizou isso. Do que nós chamamos de igreja. Na verdade é o que eu disse, o papo com os discípulos seria dizendo que nós não temos tempo. Quem é o sacerdote? Nós não temos sacerdote. Que tipo de sacrifício? Nós não fazemos sacrifício. Foi mais ou menos o papo da Samaritana. Cadê a verdadeira? A Samaritana falou: mas Senhor, o Senhor sendo... Ela já achou isso, porque eles eram... Samaritana não prestava, era igual a Parnanguara, a minha terra. Aí aquele judeu bonitão ali pede água. Diz: mas você judeu pede água? A gente não podemos conversar. Nós não podemos conversar. Aí depois que ele fala alguma coisa assim: mas vocês dizem que é de lá. Olha onde é que está Jerusalém. E eu nasci tomando água desse poço aí. Aí bebeu Jacó, as vacas dele, o gado. E é aqui. Nós temos que adorar aqui. Vocês dizem que é lá. Como é que é isso? Eles falam: mas não é nem aqui nem lá. Alugaram você, minha irmã. Não é nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria. Porque Deus é Espírito. E Ele busca quem adora em Espírito de verdade. Irmão, isso não dá limite para a igreja. Isso não prende a igreja. Isso faz o corpo de Cristo universal e faz você comungar com o irmão lá da Conchichina. Não tem essa prisão. Porque isso é o Evangelho. Foi por isso que Jesus disse, ele faz duas comparações. Ele diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa afirmação, ela é uma afirmação absoluta. Porque eu posso colocá-la, usá-la em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ir para o Japão, vou sofrer. Porque o japonês vão me alugar, porque eu não falo japonês. Aí eu estudo o idioma japonês, conheço o idioma japonês e fico liberto dessa opressão. Não tenho mais medo de ir para o Japão. Eu chego lá e de um dia a gente vai se entender. Eu tenho medo de matemática, eu me torno matemático de nome e acabou o medo da matemática. Eu tenho vergonha de tocar bateria, não sei.
Mas se eu treinar e aprender, eu me liberto dessa vergonha. Mas aí lá no fim do papo, Jesus fala: mas só se o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Só assim. O que ele quis dizer? Vem aí, vem religião, vamos encher a cabeça. Vai libertar vocês de alguma coisa, de vícios, vai, porque são conselhos bons. Mas a verdadeira libertação é só se o Cristo libertar cada um de vocês. Senão vocês vão ficar presos. Você sai daquele jugo e entra nesse. Vamos lá. Então, Xavier, sobre esse ponto de vista, né, essa vida com Cristo, como ele está mencionando esse sonho, é loucura. É loucura? É o que Paulo fala em 1 Coríntios 23, que o Cristo crucificado, ele se manda para os judeus e loucura para os gregos. Para os gregos. Assim hoje é desse tempo, para esse evangelho moderno, de loucura. Eles não conseguem servir a Cristo nesses parâmetros, se não tiver o sacrifício, os interesses, o dízimo, a oferta. Esse sistema todo. Ele diz: nós pregamos o Cristo crucificado. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Uma coisa interessante que Jesus falou aos seus discípulos, né? Vão aparecer nos últimos dias dizendo: o Cristo está aqui, o Cristo está lá no interior da casa. Não saiais, porque o reino do céu está dentro de vós, não está nas coisas. Jesus preveniu os discípulos desse assunto. Ele sabia que, eu e você. ele sabia que ia virar uma barbaridade, né? Pastor, isso me custa acreditar, desde quando eu conheci o Evangelho, que só agora realmente eu estou ficando liberto. Não, mas a libertação, a verdade, o conhecimento da verdade, ela é gradativa. Você não pode se perder no caminho. Bora se chateou agora. Eu lembrei do tio da Neia. O tio da Neia comprou um carro velho, ele disse que é mecânico. O Mauro se chateou agora. Ele disse que é mecânico, comprou um carro velho, falou: posso desmontar o carro aí na tua casa? Eu falei: pode. Aí ele foi lá e mexeu: é isso daqui, e foi e não era, rapaz. Cada vez o carro fica... Falei assim: mas você é? Ele falou: não, eu sou mecânico. Daqui a pouco o rapaz não tinha mais onde pôr parafuso. Aí ele teve que buscar o mecânico. Você conhece algum mecânico? Eu falei: eu não. Falou: agora eu já não sei mais nem montar esse daí. Começou a dar chute, ficou bravo. Aí chamamos o mecânico. E eu sempre tive esse quadro, porque eu estava na porta, eu estava doente já. Aí o mecânico entrou, ele estava no banheiro, ele falou: atende o mecânico lá para mim, atende. Aí o mecânico falou: sabe, diz que tem um carro aí que o rapaz não acerta, que é um parafuso que ele não acerta. Falei: um parafuso? Falei: o carro é esse daí, ó, com a tampa aberta. O mecânico falou: barbaridade. Isso assustou. Tiveram que guinchar o carro e levar para a oficina. Foi o que mais ou menos a religião fez, né? Ela bagunçou. Hoje, para você pôr um parafuso aqui, fica difícil, porque dói, porque não é assim. Não tem mais lugar, né? Não dá. Nós lemos Efésios? Não, lemos, né? Então vamos lá. Até aproveitando essa ilustração, é interessante a gente ver o conhecimento, que se a pessoa não tiver conhecimento e ela for pegar qualquer coisa, a direção do carro, ela acaba danificando. Eu vejo lá na área de informática, eu tenho um notebook que é na parede, eu não tenho conhecimento, com certeza eu vou quebrar alguma peça por desconhecer. Aí que não tem conserto mais. O problema é isso. Mas Jesus conserta, viu? É só da informática que não tem.